Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que ela é carioca, jornalista, dona de um podcast e, ouso dizer, dona do melhor canal de animação da Disney. Bem-vinda, Fernanda Choms. Muito obrigada por estar Ah, aqui que linda, conosco. obrigada. Eu vou começar, assim, eu sei que o seu canal, ele não começou como no foco na animação, né? Não, Mas depois de uns 3 anos, né, você decidiu que ia ser para animação. E eu vou mudar um pouco. Qual é o seu filme preferido fora da animação? fora de animação, Isso. um que me marcou muito é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. É o primeiro Uhum. filme, assim, que eu lembro que mexeu comigo de formas diferentes ao longo dos anos. É um filme que eu acho que ele mostra muito sobre relacionamentos e eu gosto que ele Uhum. tem essa coisa meio fantasiosa de apagar as memórias. Eu gosto da dinâmica que eles têm de ir do final do relacionamento pro começo e Uhum. a forma como, né, o casal vai interagindo. Eu sou apaixonada assim por esse filme, eu acho ele incrível. E acho que dos mais populares, assim, sem ser animação, eu gosto muito do Guardiões da Galáxia Volume 2 também, da Marvel. Nossa, é meu preferido. É o meu também. É É muito fofo. muito. Apesar que, assim, da Marvel, pra mim, eu tenho muito Pantera Negra, Ai, Guardiões da sim, sim, Galáxia. sim, sim. Sim, né? Não tem como. Não tem como, É, é. e sobre o podcast, como que tá sendo essa nova empreitada, né? Porque agora todo mundo tá indo pro podcast. Qual que é a diferença do podcast pro YouTube pra você? O podcast eu acho, assim, mais gostoso de fazer, porque você nunca tá realmente sozinho. YouTube, geralmente, eu gravo sozinha, né? Que meu canal é só meu. Eu, às vezes, faço Uhum. collab, né? Que nem todo mundo que tem canal, mas a maioria das coisas, quando não é live, que não tem interação ao vivo, eu faço mais vídeo gravado mesmo, é que eu tenho que fazer um roteiro, eu tenho que planejar tudo, assim, e expor aquilo ali, editar aquilo ali, e eu tô muito falando, assim, comigo mesma enquanto eu tô produzindo. Claro que eu já tô imaginando Uhum. como vai ser a reação do pessoal, mas eu tenho que esperar o vídeo entrar no ar pra começar a receber os comentários e gerar o burburinho que eu gosto, assim, porque Sim. eu gosto muito de Disney, e Disney tem aquele estigma de ser uma coisa para criança, então eu fiquei Uhum. mais velha e ninguém queria conversar sobre Disney comigo, sabe? E aí, depois que eu comecei o meu canal, que eu comecei vlogando uma viagem que eu fiz para os parques da Disney, que eu tava muito empolgada, assim, pra ir, eu me empolguei assistindo coisas e procurando coisas pra ir viajar, né? Primeira vez que eu fui, assim, tendo noção, eu tinha ido uma vez criança com a minha família, mas a primeira vez que eu fui Uhum. mais velha, eu fiquei muito empolgada, eu amei muito, e aí no ano seguinte eu consegui voltar com mais tempo lá, né? E aí eu resolvi documentar e compartilhar um pouco das coisas que eu aprendi com outras pessoas que também estavam planejando viagem, porque Disney sempre foi meio que uma parte grande, assim, na minha vida, sempre teve um papel grande. Então, no início eu comecei pensando em fazer um canal de viagem mesmo, mas aí depois eu me diverti tanto na Disney e eu me divertia É, tanto também nos vlogs falando dos filmes e das atrações, dos personagens, que eu resolvi também abrir um pouco, até porque, né, trabalhar fazendo só vídeo de viagem é meio complicado, ainda meio mais caro, né? assim, é bem caro, ainda mais assim. Na época que eu comecei o canal, há 5 anos atrás, eu era, Uhum. tipo, estudante, então não tenho esse cacife todo para manter o canal só de viagem. Mas a parte de planejamento é o mais gostoso, assim, para mim. Então eu fazia Uhum. muito vídeo nesse estilo. E aí eu notava que quando eu entrava em temas um pouco mais pop, assim, quando eu mostrava coisinhas que eu comprei nos parques, eu acabava mencionando os filmes e tudo mais, foi uma coisa que me deixou feliz e gerou mais interação, assim, com Sim. o pessoal. E aí eu comecei a falar mais de cultura pop, eu abri, falei de filmes sem ser Disney também, séries, e depois eu percebi que a galera que já estava ali comigo realmente gostava muito de Disney, e aí eu resolvi me especializar um pouco mais, comecei a estudar para poder fazer um canal com mais embasamento, além de só, lista ou gosto desse personagem, sabe? E eu fui realmente estudar a história da Disney, e aí que eu me encantei e fechei o conteúdo de novo para só Disney. E
o nosso podcast ele é todo focado em Disney, ele chama Bibi de Bob de Cast, e a gente tá com ele, eu e a Manu, que é a minha parceira aí nesse projeto, a gente tá com ele desde dezembro, então ele tem menos de um ano, é um bebê ainda o nosso podcast, mas ele é meio que um lugar seguro, sabe, pra gente. O que eu gosto mais no podcast é que, apesar da gente ainda organizar, obviamente, roteiro, procurar convidado, fazer toda a produção, a edição, é uma coisa que é colaborativa e quase sempre a gente tem convidados também, então a troca é instantânea, né, de informação, e a gente também tem a resposta da galera, né, a gente pede pro pessoal mandar e-mail, mandar mensagem, comentar, falar como eles se sentem em relação ao tema que a gente também tá falando, se tem alguma história legal, alguma coisa para acrescentar, e a gente lê os e-mails também, assim, geralmente no podcast, então é uma coisa que eu acho mais gratificante, assim, o momento de produzir o podcast, porque eu não tô sozinha, né? Eu criei um canal porque eu queria conversar com as pessoas, então o podcast acaba que também tem aquela coisa do, eu não preciso me montar inteira para gravar um podcast. Eu posso estar de pijama, com o cabelo, com a presilha assim pro alto, todo bagunçado, e é só eu sentar e me divertir, sabe? Então, ele acaba que é uma coisa menos, eu acho, ele não tem tanto esse peso que o YouTube tem, porque o YouTube hoje em dia é o meu trabalho principal, é de onde eu tiro a maior parte da minha renda, e o podcast, por enquanto a gente está começando ainda, que ele ainda é pequeno, ele é mais assim, é o momento de sentar com a minha amiga e a gente vai falar sobre Disney e a gente vai chamar pessoas e trocar ideias, sabe? E a Manu eu conheci por causa do canal, ela assistia meu canal, e aí foi muito doido, eu comecei a conversar com ela por um outro motivo, por um outro negócio, e aí a gente ficou 2 horas no telefone falando sobre Disney, falando sobre parques, e eu vi que ela também tinha o mesmo estilo de abordagem, assim, que eu, sabe? Que ela também estuda bastante, gosta dessa parte de bastidores, a parte mais técnica, e aí é uma coisa que é muito bom de criar junto com ela, eu aprendo muito também junto com ela e com os nossos convidados, e o podcast permite que a gente tenha uma flexibilidade maior, e acho que a participação das pessoas mesmo ali ao vivo, né, e ter convidados sempre, que é uma coisa que é mais difícil de fazer no YouTube, porque dá muito mais trabalho, né, mesmo fazendo colaboração assim remota, mas o podcast hoje em dia eu gosto de dizer que ele é meio que o meu playground, assim, é onde eu testo coisas, vejo como é que vai ser, se vai funcionar, e o resultado tem sido bem legal, assim, então, e ele não tem a pressão, né, porque como eu não tenho que tirar dinheiro dele, é uma coisa que eu faço mais por diversão, e ainda faz parte do meu projeto como criadora de conteúdo. Desde que eu criei meu canal, eu já ouvia podcasts, assim, foi mais ou menos um pouco antes que eu comecei a ouvir. Eu comecei a ouvir podcast em 2014, criei o canal em 2015, e é um negócio gostoso, assim, que você liga, e é um bate-papo mais descontraído, geralmente, você liga enquanto você tá fazendo outra coisa, ou indo pra algum lugar, sabe? É uma forma de você não se sentir sozinho, sabe? Você se sentir parte de alguma coisa, e eu gosto dessa sensação que o podcast traz. Acho que é isso que eu tenho gostado mais, assim, nesse projeto, tem sido muito bom. Você mencionou que quando você foi pra Disney, né, a primeira vez, foi muito legal ver todas as coisas, até quando você ficou maior. E quando você voltou, ver as animações, ver os filmes, mudou a sua visão? Ficou mais encantador? Teve alguma mudança? Com certeza. Quando você ter estado lá? Com certeza, com certeza. Assim, eu tinha ido muito pequena, mas eu tinha algumas memórias que me marcaram muito, sabe, dessa viagem. Foi a única viagem grande, assim, que eu fiz com a minha família toda, né, meus pais, minha irmã. As fotos que a gente tem são muito legais. E, eu cresci querendo voltar na Disney. Com 15 anos eu queria ir de novo na Disney, mas na época não deu. E aí eu fiquei nessa de, um dia eu vou. Aí eu fiquei mais velha, né, fiquei adulta, aí eu já nem tava mais pensando, tipo, eu tinha deixado meio que morrer essa coisa dos parques, mas sempre foi uma coisa bem encantadora, assim, porque nas fitas VHS que eu assistia quando era criança, eu assistia Disney, tipo, várias vezes por semana, geralmente antes de ir pra escola, eu tava sempre vendo algum dos desenhos que eu gostava, né, meu pai trazia muitas fitas pra mim, então era uma das minhas diversões, assim, maiores.
em várias dessas fitas tinha um comercial da Disney, né? Dos parques da Disney. Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo ali, eu ficava assim, caraca, isso é muito doido, olha o tamanho disso. E aí eles mostravam os parques, mostravam o parque. Eu lembro que eu era doida com a ideia do parque aquático. Eu falava, gente, meu Deus, é uma escorrega gigante, cheio de água, uma piscina, assim, diferentona. Nossa, que legal, né? E aí, nossa, quando eu fui, eu era tão pequena, que aí, quando eu pude voltar, eu nem ia pra Disney na viagem que eu fiz. Foi muito uma coisa, assim, de destino. Eu ia pra Nova York, que eu queria ver algumas peças na Broadway, era o lugar que eu mais queria conhecer, e eu tava no meu primeiro emprego, então tava juntando um dinheirinho e falei, agora eu vou viajar, sabe? E aí, eu comprei a viagem, comecei a me planejar, e aí, no meio do caminho, eu conheci o meu ex-namorado, e ele é muito doido por Disney, assim, também, com os parques, principalmente, ele foi várias vezes antes de me conhecer também, e aí ele comprou para ir junto comigo, né, o pacote, conseguiu até lugar no mesmo voo e tal, e aí, faltando 2 meses para a viagem, eu olhei para ele, olhou para mim, eu olhei para ele falou assim, a gente tava falando da Disney por algum motivo, e ele falou assim, cara, já que a gente comprou uma viagem de 14 dias, a gente podia ir passar metade lá em Orlando, né, que ele me falava muito dos parques. E eu só tinha ido criança, os parques já são muito diferentes. O legal de lá é que todo ano abrem várias coisas, então não é mais a mesma coisa. E aí eu falei, ai, poxa, eu queria ter ido com 15 anos, eu fui só muito criança, a gente conversou e, vamos, foi meio na loucura, tipo, vamos, saudades da época que o dólar era R$ 2 e dava pra fazer isso, né? Que aí eu trabalhava numa loja, juntei meu dinheirinho, paguei minha parte, sabe? Nossa senhora, hoje em dia tá difícil, assim. Mas é muito gostoso fazer as coisas com seu dinheiro, sabe? E se organizar. Era uma coisa que eu não podia fazer antes, eu tinha outras coisas que eu pagava, e antes de eu trabalhar também, não era uma coisa que eu podia só virar e decidir. E aí isso reacendeu, assim, um carinho, né? Primeiro porque desde o momento que a gente tinha decidido que a gente ia, a gente começou a rever alguns clássicos, sabe? E aí tem aquela sensação gostosa de tipo, ai, esse lugar aqui que era tão especial pra mim, sabe? Esse quentinho que eu sentia com esse filme, com essa coisa. E aí, óbvio que ganhou tudo um significado especial. Quando você chega ali, a Disney, ela é muito, muito mestre nisso. Ela é diferente dos outros parques, assim, enquanto uma Universal da vida, que é a grande concorrente da Disney, trabalha com, vamos fazer um negócio muito tecnológico, vamos fazer, o melhor simulador, a montanha-russa gigante, sabe? Vamos fazer um negócio imersivo do Harry Potter. A Disney, antes de começar a fazer isso, ela estava mais preocupada com o encantamento, sabe? Sim. E eles têm isso que é o que chamam de high touch, né? A Universal é mais high-tech, e eles são high touch, eles querem tocar o coração de quem tá visitando lá. E é impossível você ficar alheio quando você chega num parque desses. Quando o Walt projetou... Né? Sim, sim. Nossa, e lá eu me sentia como se eu fosse criança. Sempre que eu vou à Disney, eu me sinto criança. Em qualquer um dos parques deles. Né? Assim. Volta muito. É uma delícia, cara. Você sai tão cansado do parque. Você fala, meu Deus, amanhã tem mais, eu tô cansada de tanto me divertir. Mas você não tem, tipo... Você não pensa nos seus problemas. Tipo, o problema ficou no Brasil, sabe? E aí, óbvio que, tipo, quando eu volto... Você fica meio deprimidinho, né? O pessoal que é desse ramo de parque, assim, os fãs e tudo mais, nos grupos, todo mundo fala que é a DPD, a depressão pós-Disney, né? E eu sempre preenchi esse espaço também com os filmes. E aí depois de, sei lá, encontrar Ariel, que era a minha personagem favorita, assim, quando eu era criança, encontrar Ariel de sereia no Magic Kingdom, do lado da atração dela tem uma gruta enorme, ali uma réplica da gruta dela, e é o único lugar que você consegue encontrar ela de sereia. Eu falei assim, gente, outra coisa pra mim. Quando você senta e reassiste o filme, você tem essa sensação de que você... você tem essa sensação de que você entrou naquela história que você gosta. Eles têm muito isso da narrativa, assim. A Disney é fenomenal.
é impressionante você olhar, assim, não só os filmes, mas os parques, toda a forma que o Walt Disney criou aquilo ali. É muito mais do que um parque de diversão, é uma coisa imersiva, assim. Desde o começo, assim, do momento que você chega lá, passa do portão e tem a estação de trem com a topiária ali, o jardinzinho, você fala, ai, que legal, cheguei. É como se você tivesse descido numa estação mágica, sabe? No Magic Kingdom. E aí, você tem que passar por um túnel, tem vários posters, assim. Ele queria que o parque fosse como uma experiência de você ir no cinema, sabe? E aí, quando você aprende isso, você fala, cara, eu não tinha me dado conta disso, assim. Até você ver. Exatamente. Eu senti tudo aquilo ali, depois quando eu falei, mas a ideia então era que você fizesse isso, sabe? Porque você passa E os ainda cria posters. outro universo, né, na sua cabeça. Já era Aí quando encantado, aí você Gente, vê... e aí quando você sai ali do túnel, que você tem a primeira revelação ali, você vira e vê o castelo ali no fundo, sabe? A rua tem cheiro de pipoca, é como se você estivesse entrando no cinema mesmo. Eles têm, eu juro pra você, eles têm uns aromatizantes, assim, na rua, quando você chega no parque, com cheirinho de pipoca, com cheirinho de doce, assim, e é um cheirinho de doce que é o doce da Disney. Você não sente esse cheirinho em nenhum outro lugar. Então, assim, eles criam uma coisa tão sensorial pra você que é um negócio que fica marcado no seu coração mesmo. Isso, com certeza, me reaproximou muito, assim, dos filmes, tanto que tem tempo já que eu tô reinvestida, né, em Disney, que eu me reencontrei com a Disney e tem me feito muito bem. E a quantidade de pessoas que eu conheci por causa do canal e por causa do meu trabalho aqui na internet é um negócio que pra mim não tem preço, sabe? Porque antes eu ficava, ninguém quer falar de Disney comigo. Agora é tipo, pelo amor de Deus, eu só falo de Disney. Eu preciso eu preciso de um tempo, sabe? De um respiro, sabe? Mas assim, é muito especial. Quando você viu a Ariel, você disse que, né, a Fernanda criança voltou ali. Teve algum personagem que você viu e aí que você, quando criança, não ligava tanto, mas naquele momento você falou, meu Deus, quando você voltou, aquele O filme Mickey. foi o Mickey. O Mickey é especial, assim, porque ele é meio que o dono do parque, assim. Ele aparece em todos os parques, mas o storytelling da Disney Parques é como se realmente esses personagens da turma do Mickey, eles são os grandes, né, os donos ali, os moradores. É meio que você tá entrando e eles estão te recebendo, sabe? Eles ficam na porta. E o Mickey é sempre uma coisa especial pra mim. Existem várias versões do Mickey, né? Tem o Mickey do Fantasia, que é aquela versão feiticeiro. Tem o Mickey clássico, que ele usa uma roupinha bonitinha, assim, como se fosse tipo um terninho inspirado nas cores dele. Tem o Mickey vestidinho de safari no Animal Kingdom. Então, assim, é como se em cada parque, em cada momento, em cada lugar que você encontra o Mickey, ele tá te recebendo, sabe? É muito doido isso. E assim, toda vez que eu encontro o Mickey é um negócio muito especial pra mim. E assim, por exemplo, eu fiquei um tempo sem ir, ali entre 2017 e 2018. E a última viagem que eu tinha feito antes disso foi pra Califórnia, né? Que foi a Disney original, que é uma Disney menorzinha, mas aquela Disney é a Disney do meu coração, porque ela tem essa energia foi o Walt Disney que construiu isso aqui, sabe? Você sente meio que a presença dele dentro do parque. E eu não sabia que eu ia no ano passado. Eu acabei sendo convidada para trabalhar, foi um negócio muito legal. Eu fiz essa viagem a trabalho e eu fiquei assim, eu acho que eu vou chorar de novo na porta do parque, porque na primeira vez que eu entrei foi muito emocionante, porque era um sonho que eu tinha. Eu estava de boa, assim, eu falei, tô me sentindo tranquila, sabe? Tô feliz. E foi um ano muito difícil pra mim, foi um ano que eu me separei, então tava com uma carga meio pesada acumulada dentro de mim. Tava recomeçando, assim, muitas coisas, muitos aspectos da minha vida, tava tentando organizar o canal pra realmente conseguir tirar dinheiro dele, assim, mensalmente. Então, foi uma época que eu tava um pouco apertada, tava meio triste com um monte de coisas, né? Tinha terminado um relacionamento de 5 anos. Então, é difícil, né? Você ter que se reacostumar, se readaptar. E aí eu fui chamada, tipo, um mês antes pra ir pra Califórnia com um grupo pra cobrir a convenção da Disney que eu tinha ido na última viagem que eu tinha feito ali no meio de 2017. Então, assim, era um parque que eu não imaginava que eu ia visitar de novo tão cedo. E a última coisa que eu fiz lá em 2017 foi parar perto da porta. Ali tem um prédio
que é construído como se fosse um corpo de bombeiros, né, que o início ali da Disney geralmente é uma réplica da cidadezinha que o Walt Disney cresceu, né, então tem essa coisa de cidade pequena. E lá era o lugar onde ele dormia na construção do parque, e eles deixam sempre uma lanterna acesa em homenagem a ele desde o dia que ele morreu. Então é uma coisa que tá sempre ali, é meio como se fosse o lugarzinho dele, sabe? E antes de eu ir embora em 2017, eu só olhei ali e eu fiquei tipo assim, cara, eu não sei quando, eu não sei como, mas um dia eu volto, sabe? Me espera que eu volto. E aí, quando eu cheguei lá e dei de cara com o Mickey, nossa, cara, acabou comigo. Tudo que eu não chorei quando eu vi ali de novo, quando eu entrei ali de novo, quando eu vi o Mickey na minha frente, sabe? E lá na Disneyland é legal porque ainda tem a casa do Mickey, que é uma coisa que não tem mais em Orlando. Eles tiraram pra pôr outro tipo de atração. Lá ainda tem algumas dessas atrações antiguinhas e tem a casa dos personagens. Quando eu encontrei o Mickey, depois de passear pela casa dele, você encontrei ele na saída, assim. Quando eu encontrei ele pra tirar uma foto, eu abracei o Mickey e comecei a chorar. Fiquei assim, ai, sabe? É uma sensação, assim, que só a Disney consegue trazer, assim, esse tipo de emoção. Os outros parques não trazem, pelo menos pra mim, assim. É óbvio que são dias muito divertidos, as atrações são muito legais, você também encontra personagem, tem os restaurantes maneiros também, a área do Harry Potter é incrível, sabe, na Universal. Mas essa coisa de você olhar e você sentir, sabe, isso é muito, eu não sei, pelo menos pra mim, a Disney realmente é muito especial. E aí encontrar o Mickey o Mickey é o personagem É a cereja do bolo. exatamente, ele é a cereja do bolo, cara. Ele é maravilhoso. Indo um pouco mais para filme, agora a gente tá numa onda, agora não, né? Mais recentemente entrou uma onda de live action, que é meio que trazer, né, esses filmes da infância de uma geração para essa nova geração. Por exemplo, eu fui com o meu cunhado, achei Incríveis 2, ele dormiu. E aí eu fiquei, tipo, Eita, como assim você dormiu? É Incríveis, são os Incríveis. Então, pois você é. acha que o live action, ele traz isso? Ele é mais para a antiga geração retomar esse lado de infância, ou é para essa nova geração também pegar esse gosto? Isso é um tema polêmico. É. Porque, assim, tem quem ame, tem quem odeie, e aí você tentar racionalizar em cima da nostalgia das pessoas é um negócio que é difícil. É difícil, as pessoas não recebem isso muito bem, assim. Eu acho que agora, depois da chuva de live actions que teve ano passado, foi praticamente só live action, Star Wars e Marvel, e sei lá, uma animação, foram uma animação da Disney e uma da Pixar, mas foi live action pro ano inteiro. Esse ano eu tô recebendo mais mensagens das pessoas falando, agora eu tô entendendo o que você falou, sabe? Porque eu critiquei esse excesso, porque eu fico pensando assim, eu penso muito na minha experiência, na minha conexão, no quanto a Disney marcou a minha infância e marcou a minha vida. Os filmes dela marcaram a minha infância muito, né? E aí eu fico pensando, poxa, e o que é que de original tá saindo, sabe? 2018 foi praticamente... 2019 foi praticamente tudo remake. Assim, Sim. tudo coisa de franquia. Tanto nas animações, foram só sequências, e a chuva de live actions, né? E aí eu acho meio complicado, porque, claro, eu entendo o ponto de vista de marketing da Disney Company, claro, ela é uma empresa muito grande, ela comprou a Fox, foi muito caro, então, assim, ela precisa de um caixa muito grande entrando, e o problema é que a Disney chegou num ponto que ela tá sempre fazendo bilhão nos filmes, e eles meio que não podem ficar sem esses bilhões, então a chance deles colocarem coisas novas, assim, tá muito menor, né? E o que tá dando dinheiro são esses live actions. Então, pelo ponto de vista de mercado, eu super entendo que é isso que eles estão fazendo. Mas é uma coisa que me deixa um pouco triste, porque, assim, no início eu até falei, ai, que legal, eles estão atualizando histórias antigas. Então isso é maneiro, sabe? Tipo, eles fizeram Malévola, que é essa reinvenção aí da história da Bela Adormecida, que é um filme que visualmente ele é lindo, mas ele é um dos filmes que as pessoas menos gostam, assim, eu acho. A princesa também, ela faz muito pouca coisa, então você pegar e
a Malévola era mais famosa do que a Aurora, ela era a personagem mais famosa do filme. Você pegar uma atriz como Angelina Jolie, que é icônica, e você botar ela nesse papel, teve um significado especial, sabe? Então isso foi uma coisa diferente, tipo, se a história não fosse exatamente o que a gente conheceu no desenho. Isso eu achei legal. Depois eles fizeram o Cinderela. Cinderela acho que é o meu favorito, porque assim, eu gosto muito do desenho da Cinderela, eu acho lindo, e eu acho que o filme ele conseguiu trazer muitos elementos novos, legais pro filme, sabe? Tipo, eu acho que a própria Cinderela, a personagem, acabou crescendo muito, sabe? Porque o filme, obviamente, acaba podendo ser maior do que um desenho, porque era muito caro, né, fazer os desenhos à mão, tudo na época, anos 50, era um investimento assim, muito arriscado para Disney. Por mais que um live action seja caro, é um pouco mais tranquilo de você adaptar, de você fazer, do que um projeto animado, que você tem que... A animação você não pode, tipo, não gostei dessa cena, chama aí a galera pra regravar. Não é bem assim, né? Você tem todo um trabalho de anos de construção, ainda mais quando era na mão, era mais demorado ainda. Então, você não pode arriscar muito. E eu amei que no live action da Cinderela, eles expandiram não só a história da Cinderela, como a relação dela com o príncipe, que ela acaba conhecendo ele antes do baile, e ela continua tendo a essência da personagem animada. Então, assim, eu acho que foi um filme que conseguiu trazer a magia, porque, gente, quem lembra daquele teaser icônico que era só o close no sapatinho de cristal? Eu fico arrepiada só de lembrar. Não tinha uma cena do filme, gente. E Cinderela continua sendo tão mágico, assim, quanto o desenho. A escolha do elenco foi muito acertada, gente. A Cate Blanchett, de Madrasta, com os figurinos mais, assim, lindos e chiques que você tem, sabe? Ela ficou linda. A vibe toda da Cinderela, a história dela, botar o passado com a mãe dela viva ainda foi legal. Você botar a história da madrasta também, que o marido morreu e ela ficou sem nada. Então, sabe, dá um pouco mais de dimensão para esses personagens. Você pôr a Cinderela para conhecer o príncipe sem saber que ele era o príncipe. Isso eu achei muito legal. Esses primeiros filmes que eles fizeram, eu via um propósito, sabe? Depois, logo em seguida, eles fizeram Mowgli, que foi a primeira tentativa aí de mexer num CGI mais realista. E eu acho que funcionou muito bem também, porque o Mowgli, ele é baseado em livros muito ricos, né? E o desenho, na época, ele era mais uma colagem de músicas legais, o menininho interagindo com os animais, e ali eles conseguiram fazer um negócio que não só é mais próximo dos livros que são famosos, então já é um remake válido, assim, na minha opinião, mas eles conseguiram ainda manter um encantamento junto do realismo, então eu achei sensacional. Mas aí quando você pega uns filmes mais novos, que não tem muito o que atualizar, acaba ficando um pouco redundante pra mim. E a Disney, ela entrou, assim, na última década, num geral, assim, eu acho que ela entrou num desespero de querer parecer inclusiva e moderninha. E, nós somos muito feministas, nós somos... Isso, nossa, eu já perdi a conta de quantos primeiro personagem abertamente LGBT da Disney teve nos últimos 5 anos. Toda vez eles falam que vai ser o primeiro abertamente, e aí ou o personagem tem uma fala, ou a cena em questão tem meio segundo, como foi o caso do LeFou na Bela e a Fera, desde o LeFou na Bela e a Fera, que é essa coisa, assim. E aí quando você olha aqui outros filmes, e principalmente estúdios de televisão, vem fazendo isso em desenhos de forma muito melhor há muito mais tempo, de forma muito mais consistente, me soa como... Eu praticamente consigo visualizar, assim, a reunião dos executivos da Disney na mesa, tipo, fazendo uma lista, tipo, olha, tem que botar essa princesa aqui falando que ela não é princesa, ela tem que ser feminista. Então aí a gente põe o quê? A Bela pra ser inventora. Isso eu até achei uma mudança legal na versão da Bela e a Fera, porque antes no desenho o pai dela, que é um inventor, e ela era uma menina que gostava de ler, cuidava da casa e ficava com o pai dela. Você modernizar a Bela dessa forma, pra mim é legal. Mas eles passaram um pouco do ponto, sabe? Eles chegaram no momento onde não faz sentido, o marketing pra mim não faz sentido, porque ao mesmo tempo que eles têm a linha de Disney Princesas, que é muito rentável pra eles, e eles fazem campanhas publicitárias todas em cima sobre você ser princesa, é você ser uma mulher forte, é você ser, sabe? Eles botam todas as princesas, as clássicas e as novas juntas, e falam sobre, você
ter a sua voz. E isso as princesas clássicas já tinham também. Exato. Obviamente que era outra época, assim. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso, que foi uma coisa que me deu muito prazer, assim, analisar o quanto essas personagens clássicas, né, a Branca de Neve, a Cinderela e a Aurora da Bela Adormecida, tem qualidades e coisas em que vale a gente se inspirar, sim, sabe? Mas que não tem a menor necessidade de fazer certas coisas, tipo, você botar a Bela numa cena nada a ver, onde a Madame Garderobe, que é aquela guarda-roupa lá, vai vestir ela no live action e falar, eu vou vestir você pro jantar, você vai ficar linda que nem uma princesa. A Bela olha, faz uma cara meio assim, tipo, eu não sou uma princesa. Eu fiquei tipo assim, da onde veio isso? Primeiro que ela é uma princesa da linha oficial. Sim. Segundo que ela casa com um príncipe, isso faz dela uma princesa. Eu achei um negócio tão, tipo, pareceu uma coisa tão forçada pra mim, sabe? Que não precisa, né? Sim, e em todo filme que veio depois disso, até nos desenhos, isso acontece. Essa coisa de, ou no marketing, ou no próprio filme, você querer... Parece que a Disney tá querendo ser meio engraçadinha com o passado dela. E no Moana teve isso também, no mesmo ano da Bela e a Fera, teve... Mas aí você até entende, porque na cena em que isso foi mencionado, foi o Maui que fala, se você cuida das crianças, você tem um bichinho, você é uma princesa, sabe? E ela fica tipo, não, sabe? Não é isso que eu sou. Ele usou princesa como um termo pejorativo ali, então eu acho que cabe. Agora, eu acho que a Disney ela força um negócio que não tem porquê. Assim, eu, por exemplo, É porque acho... as clássicas, as crianças, pelo menos eu, uma delas, a gente gostava das princesas por serem princesas, né? Sim, Aquela elas que a eram... gente gostava, ela realmente era o que a gente curtia ver. A princesa tá encontrando seu príncipe. E assim, eu concordo totalmente com você. E porque, assim, tu tem como mudar a Cinderela, a Bela, a Aurora, a Branca de Neve, porque acaba com a história delas. Pode ser que, assim, agora eles possam fazer novas, que nem a Valente, que é totalmente, ela não quer casar, ela chega até a lutar por ela mesma, né? Que ela compete com os outros porque ela não quer casar. Eu entendo, porque é válido, mas você mexer com uma... É difícil você mexer com uma coisa que, assim, dos outros... Eu lembro muito bem que eu tive uma festa das princesas e eu sempre amei a Bela, do jeito dela. Ela é ótima já, sabe? Ótima. E ela já era uma ela das já tem princesas umas mais fortes. jogadas muito boas, sim. Sim. Tem gente... outra coisa que eu também não aguento é aquela galera que quer se achar descolada. Isso é uma coisa que já desde a época que eu era da escola, eu vi isso na escola do professor de português. Querer menosprezar as princesas falando tipo assim, gente, mas a Bela se apaixonou pela Fera, a Fera sequestrou ela tem síndrome de Estocolmo. E se você para pra rever a Bela e a Fera, cara, a Bela, ela tem um ato ali de amor pelo pai dela, ela topa ficar no lugar dele, e ela não dá nenhum tipo de... Ela não dá nenhuma abertura pra Fera, sabe? Eles só começam a se entender quando a Fera percebe que se ele quiser ter qualquer tipo de relação com ela, e eu não digo nem amorosa, mas se ele quiser ter uma convivência legal com ela, isso começa assim, eles começam meio na amizade, sabe? Tem todo um desenvolvimento, e a Bela nunca faz nada pela Fera. Tipo assim, ela, quer dizer, ela até salva a Fera depois, mas ela só começa a se importar com a Fera quando a Fera se permite ser vulnerável e permite essa troca com ela. Quem muda na história é a Fera, não é a Bela, sabe? E se a gente considerar que a Bela e a Fera era um conto de uma época muito atrasada, onde a moral principal era você tem que ser uma boa filha, você tem que se casar com quem os seus pais mandarem, e aí, se você for muito legal, ele pode virar um príncipe pra você, mesmo que ele seja feio, ele pode te tratar bem, e isso vai fazer com que ele seja bonito nos seus olhos. A moral da Bela e a Fera do conto antigo é essa. Então, assim, você virar e trocar essa mensagem pra a beleza é o que a gente tem dentro, sabe? E isso reflete nas nossas qualidades. Pô, isso é muito maneiro. E a Bela já era empoderada há muito tempo. Então, assim, coisas que eu gostei. Eu adorei o fato dela ser inventora. Mas aí a primeira invenção que ela faz no live action, ela criou uma máquina de lavar. Tipo, por que uma máquina de lavar, sabe? Não é super um negócio meio considerado opressor ainda assim, sabe?
podiam ter feito ela inventar alguma coisa que melhorasse a vida da vila, sabe? Não sei. Sim. Mas ela inventou lá um negócio que ela lavava as roupas dela, e enquanto isso acontecia, ela lia um livro. E ela vai ensinar uma menininha a ler, e aí o resto do pessoal lá da vila começa a falar, ai, já tem uma mulher lendo aqui, a gente não precisa de mais. Então, assim, meu problema não é com eles quererem fazer uma coisa mais empoderada, eu acho isso muito legal. Mas a forma como eles vêm fazendo isso, especialmente nas personagens dos anos 90, que são os remakes que eles estão fazendo agora, que é onde eu acho que saturou, porque já eram personagens que já são próximas da nossa sociedade hoje em dia. Se você não vai fazer uma coisa discreta, se você vai só fazer pra falar, olha, gente, batam palmas pra gente, deem muito dinheiro, porque a gente é muito desconstruído. A gente ama todo mundo. É sempre aquela, né? Em junho eles lançam nos parques lá a linha enorme de arco-íris. Mas o que eles realmente estão fazendo pela comunidade LGBTQ? Sabe? O que eles estão fazendo pelas mulheres? Sabe? Até anteontem, cara, na Pixar, a gente nunca teve um filme na Pixar dirigido por uma mulher ainda, longa-metragem. O único que ia ser era o Valente, e por conta, especialmente de misoginia, demitiram a diretora e botaram um cara pra finalizar o filme. Por isso que ficou um pouco confuso também, sabe? Pegaram a história que era a história pessoal da mulher, que quis fazer, da relação dela com a mãe dela, com a filha dela, sabe? E aí botaram um cara que não tinha nada a ver com nada, porque ela queria bater o pé na visão dela, da visão criativa dela, e o John Lasseter, que inclusive saiu da Disney por conta de, né, acusações e coisas de assédio. Não foi a primeira vez que aconteceu isso. A Rashida Jones se demitiu também ela era roteirista do Toy Story 4, ela se demitiu porque ela falou que a visão dela não era escutada, e ela falou com todas as letras. Gente, isso foi em 2018 que aconteceu isso, final de 2017 para início de 2018, que ela virou e falou, eu estou saindo desse projeto porque eu não quero compactuar com uma empresa que não dá espaço para mulheres, minorias. Se você for olhar, sabe? Tipo, isso devia ser muito mais importante pra Disney, sabe? Então eu acho assim, desculpa, eu sei que eu me estendi nesse assunto, mas eu acho uma cara de pau da parte do Rafa. E isso é uma das coisas que eu falo no meu canal, e que a galera nem sempre tá preparada pra ouvir, sabe? Que uma coisa, pra assimilar assim, também, né? até porque assim, é meio que o oposto do nerd. Fã de super-herói, fã de quadrinhos, que fica tipo, não, porque eu li isso aqui assim assado, eu quero que seja assim, assim, assim assado. Aí se muda uma coisinha, o pessoal já fica, sabe? E aí, mas ainda assim, é um pessoal que é difícil de agradar. Na Disney é o contrário, na Disney é tipo assim, ai, a Disney é linda, ela ama a gente, ela tá fazendo 300 remakes porque ela quer que eu seja feliz, porque quando eu era criança eu via esses filmes e era uma época melhor, e agora tá uma época horrorosa financeiramente, horrorosa de pandemia, mas a Disney tá refazendo o Rei Leão, poxa, olha que legal, eu tenho a chance de ver um filme que eu amava, um filme novo, como se fosse a primeira vez, sabe? É uma coisa meio de tipo, é uma jogada de marketing muito boa. Você refazer de nostalgia, mexer com a nostalgia, né? É uma nostalgia, que é uma coisa que todo mundo queria poder fazer. Você pegar um filme que foi muito importante pra você quando você era mais novo e você assistir de novo como se fosse a primeira vez, né? E é isso meio que esses live actions fazem também. Mas aí eu acho que a forma como as pessoas lidam com isso é que a gente tem que abrir o olho. Eu acho que não tem problema nenhum gostar dos filmes. Eu acho que não precisa ter tantos ao mesmo tempo. Acho que eles deviam dividir entre os remakes e as coisas novas. Eu fico triste porque muitos filmes novos que eles tentam criar não vão tão bem de bilheteria, e aí eles saem tacando live action. Então, assim, acho que a gente pode sim curtir esses filmes. Tem vários que eu adoro, sabe? Que eu me diverti muito assistindo, mas é aquilo, sabe? Tem outras coisas por trás também, assim, na questão de quanto de lucro eles tiram do cinema, o poder que a Disney tem hoje em dia. Ela já tem 50% do mercado de entretenimento de cinema, sabe? Então, assim, ela meio que faz o que ela quiser hoje em dia e não importa muito se ela tá prejudicando ninguém, sabe? E muitas vezes são os donos de cinema e os cinemas que saem perdendo, sabe? Por isso que vai aumentando o preço da pipoca, o preço do ingresso, tudo vai ficando muito menos acessível, sabe? Inclusive a chegada de filmes diferentes, filmes novos. Primeira coisa que ela fez quando comprou a Fox foi fechar a Fox 2000, que era o selo indie, assim. Tipo, que tá virando um negócio que, o filme tem que ser sempre só o blockbuster do verão.
Só que ao invés de você ter o blockbuster no verão, você tem o blockbuster do verão o ano inteiro, sabe? E aí a qualidade das coisas sai muito prejudicada. E eu sinto pelas crianças, porque, tipo, por que a gente não tá tendo coisas que façam por essas crianças o que os desenhos dos anos 90 fizeram por mim, da Disney, sabe? É isso que me deixa triste. E aí, sabe, não sei, acho que as pessoas não... Agora as pessoas estão começando, os fãs da Disney estão começando a ficar um pouco mais abertos para ouvir falar sobre isso, porque enquanto tava só na nostalgia, até o ano passado, o pessoal ainda tava muito nessa coisa de, ai, o live action foi a minha infância, o live action me deixa feliz, é como se eu estivesse experienciando aquilo que eu amava de novo, como se fosse a primeira vez, tem a novidade, sabe? Tem, ai, a regravação da música que eu gostava tem que ser feito igualzinho, sabe? Então, é uma coisa que acaba sendo meio redundante, mas eu entendo o apego emocional, sabe? Eu também tenho apego emocional com as coisas, também tive apego emocional, tipo, Bela e a Fera eu paguei umas 4 vezes pra ver no cinema, sabe? Eu também, foi na pré-estreia. Pois é. Mas em questão do Mulan, porque Mulan vai ser totalmente tirada Diferente. do conforto da nostalgia, né? Mais ou Porque não vai menos. ter o Mushu, não vai ter as músicas, e aí tem muita gente que tá, né, Chateada. chateada, tipo, não, sem Mushu não é Mulan. Então, Então, eu fui como uma que vai ser? dessas. Eu fui uma dessas porque eu gosto muito do Mushu. Ele é um dos meus sidekicks favoritos, assim. E Mulan é um filme que ele é bem revolucionário para a época dele, porque a Mulan não só era uma personagem super forte, mas ela também ela se sentia inadequada. O que é uma coisa que as protagonistas da Disney, que estavam deixando de ser princesa na época, tipo a Esmeralda, a Meg no Hércules, a Jane no Tarzan, tipo, elas eram fortes da sua própria forma, mas elas não tinham essa sensação de, cara, eu não sei fazer nada direito. E a Mulan tinha isso, sabe? E aí, todo o struggle dela ali, né, o desafio dela conseguir treinar para virar um bom soldado, mesmo tendo as limitações físicas de ter um corpo feminino, que ela ainda estava tendo que esconder enquanto ela treinava, né, aguentar segurar menos peso, menos coisas, ela era bem ruim no treinamento. Então, você vê ela superando isso, e no final ela usando a cabeça para salvar a China, no final, lá na parte do palácio, que ela nunca conseguiu nada na guerra com força bruta. Ela conseguiu na estratégia, sabe? Então, assim, é uma personagem muito relacionável. Ela é maravilhosa. E eu acho que essa coisa dela ser uma personagem que não se acha competente no que esperam dela, ela acha que ela traz uma vergonha pra filha dela, ela acha que só através do casamento, que era o que se esperava de uma mulher, e de você ser boa em tarefas domésticas, e ela é a primeira personagem, assim, mais desajeitada, não de um jeito fofo, que a Disney mostrou pra gente, porque até então a Ariel era bem estabanadinha, outras personagens tinham isso, mas ela vocês notam que ela era sempre, as princesas eram sempre, mesmo quando elas eram meio estabanadas, elas eram estabanadas de uma forma graciosa, e a Mulan não era isso, sabe? Então já é uma personagem muito forte, mas o que acontece o filme está querendo ter um apelo com o mercado chinês. E para eles, a história do desenho de Mulan acabou não ressoando muito com a cultura deles. Foi uma coisa pensada com cabeça ocidental, sabe? Lá para eles, essa coisa da Mulan não se encaixar dessa forma, isso não tinha muito nada a ver com a história original da Mulan deles, né? Então, o que eu achei legal na ideia desse filme, desde o começo, é que ele parece que ele quer misturar elementos da Ballad of Mulan, que é a história original da Mulan, com o desenho. Então, assim, eu estou chateada também que não tem o Mushu. Porém, não foi a troco de nada, sabe? Tudo tem uma justificativa. E eu tive o privilégio, assim, o prazer de poder assistir algumas cenas de Mulan já, na D23, no painel de filmes. Eles exibiram algumas cenas do começo do filme, eu não vi nenhuma cena de luta ainda, mas a cena da casamenteira, a cena dela se preparando, assim, e tá muito lindo. E o que eu acho, assim, eu também imaginei que sem as músicas fosse ser uma coisa que... A música é muito o coração de Mulan, sabe? Algumas das músicas eu não consigo imaginar sem. Mas, nesse início da casamenteira, e todo aquele drama que tem quando a casamenteira considera inadequada e humilha ela ali na frente de todo mundo, a Disney mudou um pouco a forma como eles abordaram a Mulan. E, pra mim,
fez muito mais sentido, assim, continuou forte. Ela não é a personagem estabanada que ela era no desenho. Ela já tem reflexos ótimos, ela já tem uma vibe mais de guerreira, sabe? E ela ainda assim quer proteger a família dela, sabe? Então, assim, a confusão que dá na casamenteira, por exemplo, acaba dando não porque ela é desastrada ou ela fez a cola no braço lá, e, né? E o grilo entrou no café, no chá. Foi uma coisa que ela acabou fazendo para proteger um membro da família dela que estava com ela lá dentro, sabe? Então, assim, você vê que ela tem essa coisa de protetora desde o início. E a própria conexão ali da família com ela é feita de uma forma diferente. Eu não quero dar nenhum tipo de spoiler, mas deu para perceber um pouco, assim, nessa cena dela se preparando, tá muito lindo. E as músicas estão no filme, elas não estão sendo cantadas, mas toda a trilha sonora, isso é tudo usado no fundo para compor emoção, para compor, sabe? Eu não senti que estava faltando. Pelo contrário, eu senti a emoção das músicas, daquelas músicas do começo do filme, assistindo ali. Então, assim, eles tocam um pouco do tema do Reflection enquanto ela tá se arrumando, sabe? E é de arrepiar. Eu achei que ficou muito bonito. Então, assim, eu acho que quando eles tentam fazer coisas um pouco diferentes, é legal, porque o filme só tem a ganhar, eu acho. Tentar copiar um negócio igualzinho, além de não ter propósito, como aquela história daquele jeito da Disney foi imaginada para um meio diferente, que é o animado, que é uma coisa mais cartunesca, uma coisa que não necessariamente tem um compromisso com a realidade, são contos de fadas, sabe? Tem que ter um certo misticismo, tem que ter um encanto, uma magia, sabe? E eu não posso falar ainda, assim, pelo filme todo, porque eu não vi, eu não sei o que eles vão fazer. Mas eu sei que a ideia dessa Mulan nova é que ela seja meio que essa mistura da versão ocidental da Disney com a versão da balada de Mulan. Então, assim, por exemplo, além de não ter o Mushu, porque lá eles consideraram o uso do dragão, que é um símbolo muito importante para eles, uma coisa meio ofensiva, o equivalente do dragão, que seria a representação de força, né, feminina, é a Fênix, que é essa Fênix, esse personagem novo que colocaram aí pra estar perto da Mulan. Ela não vai conversar, provavelmente, com o pássaro, que os live actions não fazem isso, mas tem um elemento ali de alguma forma, sabe? Então, eu acho que ele vai conseguir trazer uma certa nostalgia, sim, pra quem gosta de Mulan. E eu acho que ele tem um potencial para ser o seu próprio filme e ser uma coisa diferente, mostrar uma outra versão também encantadora dessa mesma personagem, sabe? Sim, eu acho que tem, sim, formas de você adaptar esses personagens, trazer novos lados deles, sabe, para as telonas nos live actions, mas eu sinto que precisa ser uma coisa um pouco menos forçada, porque você meio que consegue ver quando encaixam frases feitas ali pra fazer a galera pensar que, tipo esse negócio do eu não sou uma princesa, tipo, primeiro que você é, amiga, desculpa te falar, mas você é, né? E segundo que fica um negócio dissonante, né? Então, assim, outra coisa que rolou agora, né, essa semana, anunciaram a próxima princesa da Disney, né, que já tinha sido anunciada na D23, mas começaram a dar mais detalhes, que vai ser a Kelly Mary Tran do Star Wars, a Rose Tico, que vai fazer a voz dela, que é uma protagonista do Sudeste Asiático, e ela é uma guerreira, assim, nos mesmos moldes da Mulan. E eu não sei se foi ela especificamente que não tem esse know-how das coisas de animação, mas ela falou que, tipo, perguntaram se ela era uma princesa. Meio que todo mundo já tá tanto nesse mindset de que ser princesa não é tão legal quanto você ser uma heroína, que a forma como ela respondeu sobre, quando perguntaram, tipo, ela é uma princesa nova da Disney, né? Parece que todo mundo meio que se sente na necessidade de tentar fugir desse pedir estereótipo, desculpa, né? até quase por, perdão ser uma princesa, sabe? Foi quase isso, né? E a Kelly chegou a falar sobre, sim, ela é a filha do chefe da tribo dela, então ela é como a Pocahontas, né? Ela é tecnicamente uma princesa, né? A Moana também. Mas ela é diferente porque ela é uma princesa guerreira, a gente tá redefinindo, né, o que é ser uma princesa na Disney. E eu fiquei pensando meio, tipo assim, eu achei isso uma falta de treino, talvez, do próprio marketing, de como ela abordar isso, porque é uma coisa que a Disney vem fazendo desde o desenho da Mulan. É uma coisa, assim, mulheres que são heroínas
e que entraram na franquia de princesas, essa coisa da princesa já não ser, ai, a coitadinha que precisa ser salva. Gente, A isso Moana já foi rola. anunciada assim, né? É, Foi pois é. anunciada já, vai ser a primeira princesa que não vai ser estereotipada como a princesa de antigamente, que não vai ter Gente, um a príncipe na Pocahontas já não história, era não é? assim. Sim. É isso que eu fico pensando, desde os anos 90, as personagens femininas já têm esse quê. Eu entendo que estão querendo fazer uma coisa mais focada em girl power, eu entendo que isso tem um apelo de marketing, sabe? Mas eu acho que você querer passar essa mensagem de que, ai, não, ser guerreira é muito melhor que ser princesa, mas ao mesmo tempo você faz uma campanha de, Dream Big Princess, que eles têm na Disney, Sim. sabe? Que é o Sou Princesa, Sou Real aqui no Brasil. Tipo, que você mistura, faz um comercial, você bota mulheres de verdade ali, para falar sobre as experiências delas, e eles fazem isso em todas as Disneys, assim, em todas as divisões da Disney ao redor do mundo, né? Então, assim, a mensagem fica meio estranha pra mim. Tipo, vamos ser princesa na hora do marketing, porque eles querem vender as coisas princesas, Sim. mas na hora de vender o filme, eles querem pagar de desconstruidão, aí não é tão legal ser uma princesa, sabe? Eu acho que Tanto falta... que no filme que inspira o nome do seu canal, né? Tem as princesas. E tem todas. Tem. E ela falar, só todas as princesas vão estar no filme. E a Moana tá lá. Pois é, exatamente, que é o Mas ela não Detona é Ralph, princesa, então. né? Que é o Não, Detona Ralph, né? Com a a Vanellope, né? Vanellope é princesa também hoje em Sim. dia. Eu achei isso uma sacada muito legal do filme, de botar ela com as outras princesas. A Sim. interação delas foi a melhor coisa, assim. E ela dá uma da cutucada, né, em sequência, cada né, do Detona história, né? Ralph. Né, que tem toda aquela cena do calma, gente, eu cheguei aqui, mas eu não tô invadindo, não. É que eu também sou uma princesa. Aí Sim. as princesas começam a ficar tipo, e você tem cabelo mágico, né? Que é tipo a Rapunzel. Você tem mãos Você foi mágicas? envenenada? A Elsa fala, você foi envenenada, sequestrada, escravizada. E ela fala, não, gente, calma aí, vocês estão bem, é pra chamar a polícia, sabe? E aí tem aquela coisa do, todo mundo acha que todos os seus problemas se resolveram porque apareceu um homem fortão. E ela fala, sim, qual é o problema dessa gente? E é muito isso, tipo, sabe? Eu acho que cada uma tem as suas qualidades e todas essas personagens a gente consegue, sim, se inspirar, até nas clássicas, até na Branca de Neve lá de 1930, na Cinderela e na Aurora dos anos 50, todas elas têm características importantes, que vale a pena a gente se inspirar, né? Elas têm uma doçura, elas têm coragem, elas têm força, né? Pô, a Branca de Neve teve que fugir para não ser morta e acabou encontrando a casa ali dos anões, resolveu cuidar deles porque ela é uma pessoa boa, sabe? Confiou na bruxa, tipo, ela é uma personagem que, tipo, ela tem um nível de bondade e de altruísmo, sabe? Que é o tipo de coisa ok, isso numa princesa nova, todo mundo aplaude, assim. Mas aí na princesa clássica, não, ela é a passiva que ficou esperando o cara salvar ela, sabe? Então, Sendo que, tipo assim, eu acho muito estranho isso, não. porque até certo ponto, todas as princesas fazem o que esse movimento, né, de Girl Power diz, que é decidir sobre o seu próprio destino. A Bella foi porque queria o pai. Então todas tiveram a decisão, né? A Cinderela quis, o destino dela, ela quis ir pro baile. Então todas têm esse poder de decisão, certo? Mas falando em inspiração, né, que são essas princesas foram inspiração para muitas pessoas e tem sido até hoje, e vão continuar sendo, eu tenho certeza, né, que acho que não é uma coisa que vai ser tirado. Eu gostaria de que você falasse o seu top 5 das animações da Disney. Aí você me quebra, entendeu? Porque além de eu ser muito fã de muitas, eu sou geminiana, sou uma pessoa que eu não sei fazer esse tipo de... Eu não sei escolher. Eu tenho minhas fases que eu gosto de cada filme, assim. Mas deixa eu tentar aqui. 5 que são consistentes, assim, no meu coração. Sim. Vamos fazer assim. Se você pudesse falar para 5 animações para uma criança assistir, ela tem que assistir para se apaixonar pela Disney. Pronto. Eu vou panfletar. A sua... Isso. Ok, eu vou panfletar as coisas que precisam de mais amor, entendeu? Eu quero começar falando, vejam as animações da Renascença da segunda metade, que não são as tão famosas. Hércules é muito divertido, ele era o meu filme favorito, assim, quando eu era pequena. Os personagens são todos meus favoritos, a Meg é minha personagem favorita feminina, ela é muito forte. Acho que ela e o Hércules são um dos casais mais humanos, assim, da Disney, eles têm uma interação muito real.
os dois têm expectativas diferentes. Você tem essa mulher que foi extremamente machucada, que foi traída, né? E não só traída de tipo, o namorado trocou ela por outra, mas ela sacrificou a vida dela pra salvar o cara e aí ele foi lá e fugiu com outra, sabe? Tipo, e aí agora ela é uma cínica que não acredita no amor e aí chega esse menino meio menino do campo, uma coisa quase meio Lois e Clark, sabe? É muito, sabe? E aí ele vai meio quebrando essas barreiras dela. É um filme muito maneiro. O Hades é o melhor vilão da Disney. Eu posso fazer um TED Talk, entendeu? Porque o Hades é excelente, ele é muito engraçado, ele é meu vilão favorito. O Agonia e o Pânico são maravilhosos. Gente, é um filme que, tipo assim, todos os personagens são ícones. Então, assim, vejam, Hércules é muito engraçado. E ele tem uma trilha sonora maravilhosa que foi inspirada em música gospel. Então, assim, ele é um dos filmes mais diferentões, assim, da Disney. E que a galera mais novinha, provavelmente, nem todo mundo viu. Então, é um que eu recomendo que vejam. Outro que, tipo, o personagem é mais famoso que o filme, mas eu quero recomendar, é o Lilo e Stitch, que eu acho que ainda é lindo, né? É um dos filmes mais amorzinho, com uma das mensagens mais fofas, assim, da Disney. Acho que, além dele ser meio que o Frankenstein da Disney, o que é muito legal, foi o primeiro contato que eu tive com esse clássico, que hoje, tipo, é um dos meus livros favoritos, uma das minhas histórias favoritas. E quando eu me dei conta que o primeiro contato com algo parecido com Frankenstein que eu tive foi o Lilo e Stitch, eu fiquei assim, sabe? E a Lilo é acho que é a melhor criança da Disney, a criança mais realista da Disney. Então, assim, é um filme lindo sobre família, sobre aceitação, sobre a sua família é quem tá contigo e tá ali pra você, sabe? Eu acho que a mensagem desse filme é muito linda, sabe? Você tem essa amizade muito fofa da menina com o seu bichinho estranho, né? Eram dois personagens que não se encaixavam em lugar nenhum e aí eles passam a se encaixar quando eles ficam amigos, assim. É um filme que ele saiu numa época que não era tão... A Disney não estava tão em alta mais, mas ele é um dos filmes, assim, com um design mais simples, mas ele é lindo, ele tem uma trilha sonora maravilhosa, cheia de Elvis, vai fazer você querer ir agora, assim, pro Havaí, é lindo, então vejam, porque também é outro maravilhoso. O terceiro que eu quero indicar é outro filme que é meio esquecido, assim, exceto dentro do fandom da Disney, que ele é um dos queridinhos da galera, que é a melhor comédia da Disney, que é A Nova Onda do Imperador. É hilário a Nova Onda do Imperador. Eu amo muito a Nova Onda do Imperador. Eu amei o podcast que vocês fizeram. Obrigada. A gente tem um episódio sobre a Nova Onda do Imperador. Quem quiser dar uma olhada lá no Bibi de Bobcast. Acho ele muito maneiro, diferentão, assim, do tipo de coisa que a Disney fazia, né? E nos anos 2000, aonde o Shrek ditou que meio assim, as comédias todas agora são sarcásticas, os contos de fada não se levam a sério e tudo tá cheio de referência pop. Você vê um filme que é extremamente engraçado e que não apela pra nenhum tipo de referência e ele continua sendo hilário igualzinho hoje. É uma ótima coisa. Eu acho que é um filme muito bom também, onde todos os personagens têm o seu brilho. O herói, na verdade, é um anti-herói, né? Ele é quase um vilão ali. É muito divertido. É um filme que, com certeza, não importa a idade, todo mundo vai gostar, assim, vai sorrir assistindo. Vamos pensar. Dos mais novos, eu recomendo Moana. Moana é o meu favorito, assim, hoje em dia. É um filme visualmente, mas a mensagem é muito linda. E o impacto que as músicas têm, que dá pra ver que o trabalho por trás do desenvolvimento desse filme foi muito bem feito, né? O pessoal da Disney realmente foi passar um tempo lá nas Ilhas da Polinésia e conviveu com as pessoas de lá, aprendeu sobre as tradições e fez um filme extremamente lindo a partir disso, sabe? Com um final, com um negócio totalmente inesperado, uma coisa que não é aquele plot twist clássico de o personagem que todo mundo achava que era bonzinho era o vilão, sabe? A mensagem sobre proteger a natureza, eu achei maravilhoso. Moana também é outro que eu quero muito recomendar. Falta um, né? Não. Ai, gente, como é que escolhe só um, pelo amor de Deus? Muito difícil.
Eu acho que eu vou tirar os mais famosos, tipo Pequena Sereia, Bela e a Fera, essas coisas. Todo mundo já conhece esses aí, gente. Se você não viu, veja, porque é muito bom. Mas assim... vamos aproveitar então que a gente já tá aqui falando de Mulan. Eu quero recomendar o Mulan original pra quem ainda não viu. Eu sei que ele ainda é famoso, mas ele é um dos filmes mais, assim, diferentões da Disney dos anos 90. É um dos que tem as histórias mais, assim, interessantes pra mim. Tem uma personagem quebrando vários estereótipos. Ai, gente, eu não citei o melhor de todos, que eu tô esquecida. É um que eu tinha até que panfletar mais do que todos os outros que eu falei, que é um que eu noto que a galera que me assiste mais nova nunca assistiu, e eu acho um absurdo, que é o Corcunda de Notre Dame, gente. Corcunda de Notre Dame é o melhor filme da Disney. Ele é extremamente... Nossa! Ele visualmente é espetacular. É a melhor trilha sonora da Disney pra mim. Tipo, eu sei que todo mundo ama do Rei Leão, mas eu acho que a do Corcunda, cara, do Corcunda fica arrepiada, assim, só de pensar. Todas as músicas são lindas demais. Ele é um filme que é maior que a vida real e é o tipo de coisa subversiva que eu não sei como a Disney teve coragem de fazer, e eu não vejo a Disney fazendo nada nesse estilo nunca mais, assim. Inclusive, tô curiosa porque falaram que vai ter um live action. Eu duvido que eles vão manter as coisas do live action. Podia ser a chance aí, olha, da Disney fazer um live action PG-13 pela primeira vez, né? Fazer uma coisa meio diferente. E é o filme que tá mais atual, assim, ainda mais hoje em dia que a galera tá tão, né, com dificuldade de aceitar o próximo, né? Com muito preconceito, com todo tipo de pessoa. O filme fala muito sobre resistência, né? Sobre você lutar contra a opressão, você lutar pelo seu direito de existir e você ser você, sabe? Você não ter que se conformar com a cultura de outras pessoas, você não ter que, sabe? Então ele é um filme, assim, muito inspirador, que eu recomendo muito. É isso. Esses são Muito meus obrigada, favoritos. Fernanda. Agradeço muito pelo bate-papo, foi maravilhoso. Eu amei Agradecer também. também ao Cine System por abrir esse espaço para essa conversa. Agradecer ao Bruno. E é isso. Fiquem todo mundo bem. Obrigada, muito bem, Fernanda. E Obrigada a vocês por me receberem. imagina. E você pode agora, é o seu momento. Faça o jabá aí. Fala Meu sobre momento! o seu Sugar Rush, sobre o Bibit Cash. Sim, então, se você quer me ouvir falando, assim, pelos cotovelos, como vocês devem ter percebido, sobre Disney e animações, o meu trabalho principal é no YouTube, que é o canal chama Sugar Rush, inspirado aí no videogame da Vanellope de Detona Ralph, que é um dos meus filmes favoritos também. Vocês conseguem me encontrar no YouTube procurando por Sugar Rush, ou então indo na URL, né, que é youtube.com/Sugar Rush TV. E eu tenho um podcast que eu mencionei aí também, quem quiser ouvir, ele é todo focado em Disney, é um projeto novo que a gente está fazendo com muito carinho, eu e a minha parceira, então convido vocês todos para conhecerem, que é o Bibi de Bob de Cash, o nosso podcast de Disney. Já está em todas as plataformas principais, né, o Deezer, o Spotify, o iTunes e algumas outras também. Vocês encontram aí, se vocês procurarem, vocês acham a gente. Ou então procura a gente, né, no Twitter ou no Instagram, que é @bibidcast, e lá tem aquele agregador de links, sabe? Que aí você encontra as plataformas todas direitinhas já também, que aí tá tudo lá para você acompanhar. É isso. Tá bom, então, muito obrigada, Fernanda. Obrigada a você.